Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero, nessa noite, compartilhar com cada um de vocês, falar nessa noite. Eu quero compartilhar a minha fala com você, falando sobre com a sua maneira de reagir. A sua maneira como você se vê pode determinar fundamentalmente a tua vitória e a tua derrota. A tua maneira de se ver pode determinar a maneira como você vai reagir diante dos obstáculos. E vamos tomar um texto da Palavra de Deus como base, Números capítulo 14, versículo 33, que diz assim: também vimos os gigantes, pois os descendentes de Anak são de raças de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também lhes parecíamos. E assim também lhes parecíamos. Então veja só, nós temos esse texto da palavra que fala do povo de Israel. 12 homens saíram para espiar a terra. Uma ordem dada por Moisés, que eles deveriam passar um determinado 40 dias naquela terra, espiando a terra. E eles foram 12 homens, e não foram qualquer homem, mas eram 12 príncipes, 12 comandantes e 12 líderes que tinham a incumbência de olhar a terra, de observar a terra e depois trazer o relatório de tudo quanto eles viram, de bom, de ruim, de ponto forte, de ponto fraco daquela terra. Se era uma terra boa, se era uma terra ruim, se tinha plantas, se não tinha, se tinha água suficiente, se não tinha. Se era uma boa terra para plantar ou se não, enfim, eles tinham uma missão: observar aquela terra por um período de tempo e depois voltar e contar a toda a congregação de Israel a respeito do que eles tinham visto. Assim foram e assim voltaram. 10 homens observam a terra. 12 homens observam a terra. 12 homens voltam e trazem a notícia a respeito daquela terra. Mas o interessante é que 10 têm uma visão e 2 têm uma outra visão. 10 homens têm uma visão de que a terra era boa, a terra era desejável, a terra era agradável, a terra, tudo que se plantava essa terra, ela ia produzir, mas esse é o porém, o mais. Mas, porém, contudo, todavia, o povo começa a dizer, os 10 que começam a dar o relatório, começam a diz, mas nós não podemos contra aquela terra, porque aquela terra é terra de gigantes, de descendente de Anak, é a raça de gigantes. E olha que a visão que ele tinha a respeito de si. Ele disse, e nós, aos nossos próprios olhos, éramos como gafanhotos. E parecíamos também aos olhos dele. Não só eles tinham uma visão distorcida de si, mas essa visão distorcida de si fazia com que eles refletissem ou pelo menos imaginassem que os outros também estavam olhando eles dessa mesma forma.
A minha palavra nessa noite é trabalhar com a tua cosmovisão. Como disse, a tua maneira de se ver, a tua maneira de se olhar, a maneira como você se olha, define a tua derrota, a tua vitória. O que é sentimento de inferioridade? Sentimento de inferioridade nada mais é do que se ver do ponto de vista das outras pessoas. Esses homens, eles olharam para aquelas pessoas e se viram como gafanhotos. Essa mesma visão, um rapaz chamado Mefibosete, descendente, filho de Jonatas, na qual, quando Davi foi abençoá-lo, ele também teve uma visão distorcida de si, ele tinha uma visão distorcida de si. E a visão distorcida de si fazia com que ele andasse de forma também distorcida. Porque quando ele vê Davi, ele disse: quem é o meu Senhor para que olhe para mim como um cão morto? E agora o povo de Israel se vê como um gafanhoto, como um inseto. Talvez nesses dias você também tenha se visto assim. E é lógico que a tua maneira de se ver, ela vai determinar muito, porque você se sente um fracassado, você se sente uma pessoa indigna, você se sente uma pessoa que não vale nada, você olha para si e não vê nenhum valor. A maneira como você se vê de uma forma pessimista, você se vê de uma forma que você nunca vai conseguir nada na vida, que você nunca vai alcançar nada. O povo de Israel se viu como um gafanhoto. Talvez você se veja como menor ainda do que um gafanhoto. Você se vê inferior às outras pessoas. Você sofre de sentimento de inferioridade. Você olha para si e não vê capacidade em si. O povo de Israel, 12 homens saíram para olhar a terra e 10 voltaram com uma visão completamente diferente. 2 homens olharam a mesma coisa. Eles olharam que lá tinha fruto, lá tinha a terra era desejável, tudo que os 10 viram. 2 homens, chamados Josué e Calebe, observaram também. Eles viram tudo que eles viram. Tudo que os outros 10 viram, eles também viram. Só que eles também viram gigantes. Eles também viram que aqueles gigantes eram descendentes de Anak, mas a maneira como eles se olhavam, eles disseram, no capítulo 14, ele disse: nós vamos comer esses gigantes como um pão. Veja, se o Senhor estiver do nosso lado, nós vamos comer esse gigante como pão. E é interessante que eles viram os gigantes, mas como eles tinham uma visão correta de si mesmo, os gigantes eram uma oportunidade para eles conquistarem a terra prometida. Quando eu olho para Davi vai lutar com os gigantes e ele tinha ali alguns obstáculos. Ninguém acreditava que ele poderia ganhar aquele gigante, porque tinha ali capitães, generais do exército de Saul, muito experiente na batalha, na guerra, mas todos estavam dominados pelo medo. Mas Davi vai enfrentar um gigante mesmo diante das possibilidades de ninguém acreditar. Os irmãos deles não acreditavam nele, os soldados não acreditavam nele, Saul também não acreditou em Davi. Mas mesmo diante dessas possibilidades, mesmo diante dessas opiniões negativas a respeito de Davi,
que ele não poderia vencer, tanto é que Saul diz contra este gigante, tu não poderás lutar. E muitos olham para você, mas não é o que as pessoas veem em você que vai determinar a vitória ou a derrota sua. É a maneira como você se vê, é a maneira como você se encara, é a maneira como você se observa, é a maneira como você se analisa. Se você vê uma pessoa que não tem condição, que você não tem a mínima possibilidade, e é lógico que quando chegar diante dos obstáculos, você vai ficar neutralizado, porque você tem uma visão distorcida de si. Eu gosto das experiências dos homens que venceram na vida. O capitão, por exemplo, o capitão da nossa seleção brasileira de 2004, ou, se eu não me engano, o capitão Cafu, ele passou por 10 times e todos deram para ele um aval. 10 times e diziam para eles que ele não teria condição de jogar futebol, que ele não tinha habilidade para isso. 10 foi reprovados em 10 times. Mas diante do que ele se observava, chegou a ser o capitão da seleção brasileira de futebol. O jogador de basquete, Michael Jordan, o técnico disse para ele que ele jamais poderia ser jogador de basquete porque ele era todo desengonçado. Ele nunca seria um jogador de basquete porque ele não era todo desengonçado. E, no entanto, se tornou um dos maiores jogadores de basquete de todo o mundo. Quantas pessoas olham para você e dizem que você não tem a mínima possibilidade, mas não é o que as pessoas olham para você e dizem, mas sim como você se olha e como você se observa, porque a palavra de Deus, se você tomar posse da palavra de Deus, a palavra de Deus diz para você que você é mais do que vencedor. Se você tomar posse da palavra, ela diz que que em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Ela diz para você que você é filho dele, que você é herdeiro dele. Ela diz para você que você tem, que Deus te deu toda a capacidade, dons, talentos, Deus te deu. E dons, talentos são capacidade que ele entregou nas tuas mãos. Então, quando Pedro olha para Jesus e diz para Jesus, tem piedade de ti, Jesus repreende Pedro porque Jesus tinha um conceito a respeito dele que não aceitava que ninguém, absolutamente ninguém, tivesse pena dele. Porque ele sabia porque ele veio, o que ele veio fazer. Então, quando você tem um conceito de você mesmo, um conceito certo de você mesmo, quando você passa a se ver do ponto de vista de Deus, é lógico que esses conceitos que você tem, elas vão determinar a tua vitória e vão determinar que você vai vencer. Por isso, olhe para você e comece a dar conceitos que realmente engrandeçam, que realmente você possa ser vencedor. Não aceite que ninguém diga o menos do que isso, que você é vencedor. Quantas pessoas estão paralisadas porque ouviram as pessoas dizerem coisas a respeito dele e ele então aceitou isso como verdade absoluta e passa a agir, a se comportar e reagir diante daquilo que as pessoas dizem a respeito dele. Mas a palavra de Deus diz que você é a menina dos olhos
dele. A palavra de Deus diz que você não deve ter medo, que ele está com você. A palavra de Deus diz que tudo quanto você fizer, você vai prosperar. A palavra de Deus diz que tudo onde você pisar é de você. Tudo quanto você tomar posse. Então veja que a palavra de Deus, ela tem um conceito de que você não é qualquer pessoa. A palavra de Deus diz que você possui a imagem e semelhança dele, Deus. Então, Deus foi se aproximando ao ponto de poder entrar dentro de você, e ele diz que você tem o Espírito dele, e o mesmo Espírito testifica com o teu Espírito que você é filho dele. Então não dá para você sofrer de sentimento de autocomiseração, aquele sentimento de o coitadinho ou a coitadinha. Você não pode sofrer disso porque você possui um Espírito e esse Espírito te conduz à vitória. Que nessa noite possamos aprender que a maneira como você está se vendo pode determinar a tua vitória e a tua derrota. Se você está se vendo como um fracassado, você vai agir e se comportar como fracassado. Se você está se vendo como um inútil, você vai agir e reagir como inútil. Se você está vendo diante dos obstáculos, diante dos gigantes, diante dos problemas que você não tem e você não pode e você não vai conseguir, então você vai agir e reagir como alguém que não vai conseguir. Então coloque na sua mente que você, a Bíblia diz que você possui a mente de Cristo. E tudo que é amável, tudo que é correto, tudo que é de boa fama, diz a palavra, isso deve ocupar o teu pensamento, isso deve ocupar a tua mente. Então, que nessa noite Deus te abençoe e que diante da semana que está entrando, você possa sempre estar se olhando do ponto de vista da maneira como Deus diz que você é. Como Deus olha você. E Deus não olha você como um coitadinho, Deus não olha você como tendo pena de você. Deus olha para você e vê que Ele colocou em você a imagem dEle e você é semelhante a Ele. Que nessa noite Deus te abençoe na graça de Jesus.